Boa tarde, pessoal. Todos me escutam? Poderiam sinalizar no vídeo, por favor? Tá joia, ótimo, gente. Bom, agradeço a presença de todos hoje nessa capacitação. Eu sou Thiago Fernandes, sou responsável pelo grupo técnico da Rede de Frio aqui da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações. Essa capacitação ela foi organizada pelo programa em conjunto com a empresa Pfizer, né? Então, o intuito desse treinamento é que a gente consiga trazer as especificações e os detalhes específicos da vacina indicada para 6 meses a 4 anos, né? Indicada em bula de 6 meses a 4 anos da Pfizer, a vacina tampa vinho. Trazer as orientações do programa com relação ao uso dessa vacina, tá? E tirar todas as dúvidas que porventura vocês tenham com relação ao uso dessa vacina em específico. Eu vou projetar uma breve apresentação aqui, tá? Trazendo algumas informações úteis para o nosso dia, né? O nosso treinamento de hoje e os demais que ocorrerão para frente. Então, só um momentinho que eu já vou projetar. Bom, pessoal, vamos iniciar então, fazer uma breve apresentação. Então, a gente vai fazer o treinamento da vacina Pfizer indicada em bula para 6 meses a 4 anos de idade. Aqui no início da minha apresentação, eu acho que a primeira informação que eu trago é que o programa vai indicar o uso dessa vacina para 6 meses a 2 anos, como já foi divulgado em nota técnica do Ministério da Saúde, tá? Mas em bula a vacina é indicada de 6 meses a 4. Bom, o cronograma inicialmente desenhado, né, de treinamentos, ele inicia hoje, né, teremos um treinamento hoje, em virtude da distribuição da vacina que foi realizada, começou a chegar aos estados a partir de ontem, né? Hoje, uma parte dos estados receberam ontem, outra parte receberão hoje. Então, hoje a gente inicia o treinamento, né, dia 11/11, e teremos treinamentos previstos para o dia 17, 16, 17 e 18 de novembro, tá? Teremos um período no período da manhã, de 9 às 10, e teremos no período da tarde, nesse mesmo horário, das 14 às 15 horas, tá? Então, como a gente tem a limitação de acessos, né, então a gente inicialmente desenhou esse cronograma, mas à medida que os treinamentos forem ocorrendo e identificando a necessidade de mais treinamentos, a gente programa mais treinamentos, organiza mais datas e disponibiliza para vocês, tá joia? Bom, hoje a gente vai tratar esses 3 tópicos, né? Então, inicialmente, uma introdução breve que eu estou fazendo e farei em todos os nossos treinamentos. Em seguida, a equipe da Pfizer vai fazer a capacitação de manuseio, administração da vacina e fontes de consulta. E uma outra equipe do PNI vai falar sobre as especificações técnicas e orientações do programa para o uso dessa vacina. De forma geral, vou dar uma pincelada aqui com relação à vacina. Ela é multidose, ela vem na cor vinho, né? Então isso vai ficar bem claro na apresentação da Pfizer. É uma vacina que necessita ser diluída, né? Então ela foi também distribuída já com diluente, o cloreto de sódio de 0,9%. Ela foi junto nessa distribuição. E o tempo de validade após a diluição é de 12 horas, tá? De 2 a 8. Mas isso vai ser mais detalhado agora na fala da Pfizer.
Armazenamento em ultra baixa temperatura, né? Ou seja, de menos 90 a menos 60, de 12 meses, e refrigeração de 2 a 8 por 10 semanas. Então, depois de congelada, 10 semanas. No geral, as vacinas que se encontram na rede são da Pfizer, são esses 3 tipos, né? A tampa roxa, laranja e a vinho. A vinho é que a gente vai tratar nessa capacitação, as demais vocês já conhecem, né? Então aqui tem um quadro que resume bem as principais características de cada vacina. Tá? Relembrando, eu sei que a maioria já conhece, mas é sempre bom a gente divulgar. Desvio de temperatura, né? Excursão de qualidade tem que ser reportado via REDCap, aqui nesse primeiro tópico. Queixas técnicas, né? Ou seja, com relação ao produto, né? A qualidade em si do produto tem que ser notificado no site da Anvisa, no Notivisa, tá? E os ESAVs, né? Eventos supostamente atribuídos à vacinação, elas têm que ser divulgados no notifica.saude.gov.br. Tá joia? Bom, eu passo a palavra agora ao Carlos Witt, representante da Pfizer, que vai fazer a apresentação da equipe que vai conduzir o treinamento, e desejo a todos um bom treinamento. Só uma observação, eu vou pedir, como tem muitas pessoas na sala, por uma questão de ordem, a gente vai pedir que os questionamentos durante a apresentação sejam feitos no chat, tá? A equipe aqui vai organizar esses questionamentos para que a gente possa responder todos ao final das apresentações. Tá joia? Então é isso. Carlos, você tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Thiago. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer em nome da Pfizer por esse espaço. Eu sou o Carlos Witt, sou o gerente responsável pela vacina contra a Covid-19 da Pfizer, e hoje eu vou convidar a área médica para fazer uma apresentação, como o Thiago já comentou. Será em formato de vídeo, e assim que terminarmos a apresentação, a gente retorna com o time do PNI, conforme já foi apresentado pelo Thiago, e ao final teremos aí um espaço para esclarecer todas as dúvidas. Então, reforçando aqui o pedido do Thiago para que sejam colocadas as dúvidas no chat, para que a gente possa endereçar junto à área médica da Pfizer para as devidas respostas e esclarecimentos, tá bom? Então, vou chamar a Viviane, por favor, para compartilhar esse vídeo conosco, e lembrando que teremos aí espaço para esclarecer todas as dúvidas e perguntas de vocês ao final da sessão, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigada, Witt. Então, como o Witt falou, né, nós vamos compartilhar o vídeo. Se você puder me dar um ok com relação ao áudio e o compartilhamento, eu te agradeço. Ok com a tela, Witt? Sim, apareceu aqui para a gente, só guardando aqui o áudio para confirmar. Olá, bem-vindos a mais uma sessão de treinamento da vacina Comirnaty, a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Meu nome é Viviane Julião, eu sou MSL de Pfizer Vacinas e uma das minhas funções é realizar essas sessões de treinamento. Hoje nós vamos falar da vacina de tampa de corvinho, a vacina Comirnaty diluir antes de utilizar para crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade, ou seja, para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, como eu falei, a vacina para crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade vai ser uma vacina de tampa de corvinho. E como que é essa vacina? Então, é uma vacina que contém 3 microgramas a dose por injeção. Ela também vai vir num frasco multidose, é um frasco com a tampa do frasco é corvinho e também vai vir com o rótulo, onde vai ter uma borda vinho também na sua rotulagem. É uma vacina que deve ser diluída antes do uso. Então, assim como a apresentação de tampa laranja,
A vacina de tampa de corvinho é uma vacina que vai precisar de diluição antes de utilizar. Um frasco de 2,2 ml contém 10 doses de 0,2 ml após a sua diluição. Durante a conservação, é importante a gente minimizar a exposição à luz solar, a gente vai poder manipular essa vacina na bancada, com a luz ambiente, não tem problema nenhum. Uma vez retirada do armazenamento de congelamento, o frasco fechado, ele pode ser armazenado na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, por um período de até 10 semanas. Após, quando a gente tira essa vacina do ambiente de congelamento e passa ela para essa temperatura de 2 a 8 graus, ela pode ser armazenada por até 10 semanas. Os rótulos, eles podem ainda indicar a idade de 2 a menos de 5 anos de idade ou 6 meses a menos de 5 anos de idade. Independente dessa rotulagem do frasco e também da rotulagem da caixa, dessa faixa etária, esses frascos eles podem ser utilizados para os indivíduos a partir de 6 meses de idade até menores de 5 anos. Como que é feito esse envio das doses, né? Como que chegam essas doses aqui no Brasil? Então, a vacina ela vem nesse frasco, é um frasco multidose, com a tampa de corvinho. Ela vem a caixa, né? As caixinhas vêm com, cada caixa vem com 10 frasquinhos, e ela vem nessa embalagem também que vem acondicionada na caixa térmica de transporte. Essa caixa térmica de transporte, as vacinas são transportadas da Pfizer até os diversos lugares, né, do mundo, aos diversos pontos de vacinação, e ela tem esse monitoramento, esse data log, onde faz um monitoramento de temperatura em tempo real. E quais são as nossas opções de armazenamento? A partir do momento que eu recebo essa vacina, ela pode ser armazenada no freezer de ultra baixa temperatura, na temperatura de menos 60 a menos 90 graus. Dentro dessa temperatura, desse range de temperatura, ela pode ser armazenada por até 12 meses. Alternativamente, essa vacina ela pode ser armazenada na caixa térmica de transporte da Pfizer, também a uma temperatura de menos 90 a menos 60 graus, ela pode ser armazenada por até 30 dias. 30 dias desde que seja realizado o correto preenchimento, né, a reposição do gelo seco. E no refrigerador, na temperatura de 2 a 8 graus, essa vacina ela pode ser armazenada por até 10 semanas. Importante, são 10 semanas, não excedendo a data de validade original. A partir do momento que eu tiro essa vacina de uma temperatura ultracongelada, de menos 90 a menos 60, para uma temperatura positiva, essa vacina ela já entrou em processo de descongelamento e, uma vez descongelada, a vacina não pode ser congelada novamente. Então, vamos nos preparar para aplicar essa vacina. Então, o que nós vamos precisar para aplicar? Então, eu vou precisar de uma seringa, um conjunto de seringa e agulha que vão ser utilizadas para... O volume do diluente é 2,2 ml por frasco. E para administrar essa Vivi, acho que o áudio... O compartilhamento saiu. Por favor. Eu vou compartilhar novamente, só um pouquinho. Vou voltar um pouquinho ele aqui. Ele não está deixando eu compartilhar vídeo. Vou tentar novamente. Posso tentar daqui também, hein? Se você precisar. Está dizendo que tem alguém compartilhando junto comigo aqui. Deixa eu tentar de novo, mais uma vez.
Foi? Está voltando. Voltou. Só o áudio agora para. Para aplicar. Então, eu vou precisar de uma seringa, um conjunto de seringa e agulha que vão ser utilizadas para diluição. E o volume do diluente é 2,2 ml por frasco. E para a administração da vacina, lembra que é uma vacina para administração intramuscular. Então, nós vamos precisar de 10 conjuntos de seringas e agulhas, preferencialmente seringas e agulhas de baixo volume morto, para garantir que a gente consiga tirar todas as 10 doses do frasco. Preparo e administração da vacina. Então, como eu falei para vocês, essa vacina ela pode vir congelada. E a primeira etapa que a gente deve fazer é fazer o descongelamento da vacina. Nós só podemos aplicar e podemos diluir vacina descongelada. Então, no descongelamento dos frascos, então na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, uma caixa com 10 frascos pode demorar até 2 horas para descongelar. E os frascos descongelados, eles podem ser armazenados na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, por um período de até 10 semanas. E na temperatura ambiente, eu também posso fazer o descongelamento dessa vacina. Então, alternativamente, se eu estou planejando meu dia a dia de vacinação e eu preciso de mais doses, né? Faltou algum frasco, eu preciso descongelar mais rapidamente. Então, alternativamente, a gente pode fazer o descongelamento dessa vacina na temperatura ambiente, em torno de até 30 graus, né? E os frascos devem ficar nessa temperatura por até 30 minutos, pelo menos, para descongelar. Como que a gente vai fazer o processo de diluição da vacina? Então, a gente só pode usar o diluente, a solução de cloreto de sódio a 9%. A gente não deve utilizar nenhum outro tipo de solução salina. Então, o diluente é a solução de cloreto de sódio a 9%. Então, utilizando uma técnica asséptica, a gente vai aspirar 2,2 ml de diluente para uma seringa de transferência, a seringa que a gente vai utilizar para colocar o diluente aqui dentro do frasco da vacina. A gente vai utilizar as técnicas assépticas e vai adicionar ao frasco 2,2 ml do diluente. Antes de tirar a agulha, a partir do momento quando eu coloco os 2,2 ml de diluente dentro do frasquinho, eu vou estar aumentando a pressão do frasco. E se eu remover a agulha sem equalizar essa pressão, a gente vai vazar, pode extravasar a vacina. Então, como que a gente faz? A partir do momento que eu injetar 2,2 ml de solução de cloreto de sódio, eu vou aspirar para dentro da vacina, para a seringa vazia, 2,2 ml de ar. Com isso, eu vou equalizar a pressão desse frasquinho e eu não vou ter nenhum desperdício de vacina. Utilizando as técnicas assépticas, né, a gente vai fazer de uma mesma maneira, nós vamos então limpar o batoque do frasco da vacina. Novamente. Novamente, né? Acho que o pessoal, eles pedem para anotar alguma coisa, e quando sai pedem isso, acaba, acho que, trocando alguma coisa. Vou novamente. A gente vai fazer o preparo das doses. Então, de uma mesma maneira, nós vamos, então, limpar o batoque do frasco da vacina com o algodão antisséptico de uso único e nós vamos retirar 0,2 ml. A dosagem, o volume da dose é 0,2 ml. E, como eu falei anteriormente, preferencialmente que a gente utilize conjuntos de seringas e agulhas de baixo para permitir a extração de todas as doses do frasco. Para cada dose, é importante que a gente utilize uma nova seringa e uma nova... Pessoal, a gente vai pedir só para vocês evitarem aí de tentar compartilhar o conteúdo, porque cai a apresentação aqui. Por favor. A Vivi, por favor. Bom.
conjuntos de seringas e agulhas de baixo volume morto para garantir a extração de todas as doses do frasco. Para cada dose, é importante que a gente utilize uma nova seringa e uma nova agulha esterilizada, garantindo, assim, né, uma técnica asséptica da aplicação. Fiz a diluição da vacina, aspirei a seringa, e o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai administrar. Mas a partir do momento que eu faço a primeira punção do frasco, e eu tenho que alterar no rótulo. Então, a partir do momento que eu faço a primeira aplicação, eu vou alterar a validade dessa vacina. Então, essa vacina diluída, ela vai poder ser utilizada dentro do prazo de 12 horas após a diluição. A vacina para crianças de 6 meses a 5 anos, a menores de 5 anos de idade, é administrada por via intramuscular. E ela é uma série primária de 3 doses. 2 doses iniciais, com intervalos de 3 semanas, e uma terceira dose com pelo menos 8 semanas de intervalo após a segunda dose. Lembro que a vacina pediátrica de 6 meses a menos de 5 anos é sempre a vacina do frasquinho de tampa cor de vinho, bem? E é importante que, após a primeira aplicação, essa vacina ela pode ser armazenada na temperatura de 2 a 25 graus. Porém, é fortemente recomendado que essa vacina se mantenha na temperatura de 2 a 8, pensando em variações térmicas que podem acontecer de região em região. Os frascos e as caixas da vacina, eles ainda podem indicar uma validade de 6 horas após a diluição. Porém, a aprovação do mercado local suplanta a informação da embalagem e essa validade após a primeira aplicação, o prazo de utilização dela é de 12 horas. Esse aqui é o guia de formulação, onde nós temos, então, informação de todas as vacinas, fazendo um comparativo. Então, a vacina para diluir antes de usar para crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade é a vacina de tampa de frasco cor vinho. Ela é uma vacina da série primária. A dose da vacina tem uma concentração de 3 microgramas, então diferente das outras apresentações também. Ela tem um volume de dose, é 0,2 ml a dose após a vacina diluída. Então, a diluição é necessária e o volume de diluente por frasco é 2,2 ml. Então, reforçando, então, a vacina de tampa cor vinho é uma vacina que precisa ser diluída antes de utilizar. O nosso diluente é o cloreto de sódio a 0,9%, com o volume de 2,2 ml por frasco. A dose é 0,2 ml. Então, depois de diluída a vacina, eu vou aspirar 0,2 ml para aplicação intramuscular. Cada frasco vem 10 doses, ele pode ser armazenado no freezer de ultra baixa temperatura. Se ele for armazenado no freezer de ultra baixa temperatura, a validade dele é de 12 meses. Essa vacina ela também pode ser armazenada na geladeira, na temperatura de 2 a 8 graus, e como eu falei anteriormente, a vacina ela fica com uma validade de 10 semanas. 10 semanas dentro do prazo de validade de 12 meses. Isso aqui é importante, porque não é a partir do momento que eu coloco ela na temperatura de 2 a 8 graus, eu vou ter 10 semanas de validade. Essas 10 semanas têm que estar dentro do prazo de validade do produto de 12 meses. Depois que eu fiz a primeira aplicação, então essa vacina ela deve ser utilizada dentro do prazo de 12 horas. Após esse período, a vacina ela deve ser descartada. A Pfizer tem o site www.comirnateeducation.com.br. É um site onde tem informação de todas as vacinas, né, de Covid-19. Tem vários materiais de suporte que pode ajudar nas dúvidas do dia a dia de vocês. Existem PDFs que vocês podem fazer download, né, de como diluir a vacina, como é o armazenamento. E também a Pfizer tem um canal, que é o Fale Pfizer, que é o 0800 770 1575, que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, e vocês podem encaminhar, né, todos os seus questionamentos, e que será um prazer responder. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo treinamento.
Obrigado, Vivi. Acho que agora eu vou passar novamente para o Tiago e depois a gente entra aqui na sessão de perguntas e respostas, esclarecendo aí as dúvidas que estão sendo colocadas no chat. Aí eu peço também a ajuda da equipe do PNI para coordenar aí as perguntas para a área médica. Obrigado. Oi, o Tiago teve um problema aqui também na rede, né? E então a gente, dando sequência, vamos, Daniela, pedir para a Daniela ali da área de normatização para entrar com a parte então das orientações ali do uso da vacina. Dani, tá me ouvindo? Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou compartilhar aqui a tela, não sei se vocês já estão vendo a minha tela, no modo apresentação. Sim. Sim, tá certinho? Sim, Daniela. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela, sou aqui do GT Covid-19 e vou apresentar para vocês aqui algumas especificações que foram demonstradas na nota técnica, juntamente com o ofício complementando a nota técnica 114, falando sobre a vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Então, a nota técnica ela é do número 114, de 2022. A nota ela trata da recomendação da vacina da Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades. Ela deve ser organizada de acordo com os quantitativos de vacinas que serão disponibilizados e a adesão à vacina. Inicia-se pela faixa etária de 6 meses, seguido das faixas etárias de 1 e 2 anos de idade com comorbidade. O esquema primário, ele será composto de 3 doses, em que as 2 doses iniciais devem ser administradas com 4 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose para essa faixa etária. Então, aqui abaixo eu coloquei um exemplo mostrando a questão do intervalo e da quantidade de doses que serão aplicadas para essa faixa etária. Acerca da intercambialidade, a nota traz que a série primária deverá ser realizada sempre com o mesmo imunizante, não sendo recomendada a intercambialidade com outras vacinas Covid-19. Então, se a criança iniciou a vacina com a Pfizer, ela deve ser finalizada com a Pfizer. A coadministração recomenda a administração concomitante de vacinas Covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais, segundo a nota técnica 195. A recomendação para as crianças sem comorbidades nessa faixa etária será avaliada após aprovação para incorporação pela Conitec e disponibilidade do imunizante. Uma atenção é que as crianças acima de 3 anos já têm indicação de iniciar o esquema vacinal com o imunizante Coronavac, e neste momento a indicação da vacinação das crianças entre 6 meses e 2 anos de idade deverá ser seguida somente com o imunizante Pfizer, assim como de 3 a 4 anos com o imunizante Coronavac. Quantitativos são limitados desses imunizantes, então por isso essa orientação da nota técnica. Orienta-se também que os estados e municípios reservem as doses necessárias para completar o esquema vacinal de todas as crianças que iniciarem a vacinação neste momento. Para a identificação das comorbidades, é necessário que indivíduos que fazem acompanhamento pelo SUS poderão utilizar o cadastro já existente na sua unidade de referência, como comprovante que faz acompanhamento da referida condição de saúde, a exemplo dos programas de acompanhamento de diabéticos. Aqueles que não estiverem cadastrados na atenção básica deverão apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um dos segmentos contemplados utilizados, como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado em versão original, assim como nos orienta também essas devidas orientações que constam no PNO, no Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid. Aqui eu trouxe para vocês aqui o quadro que também está disponível no PNO, que foi retirado do PNO e consta também no ofício, que foi levado para a complementação da nota técnica, mostrando quais são as crianças que entram dentro do quadro de comorbidades. Então, aqui é o quadro geral, e aí eu fiz uma separação do quadro para ficar mais visual
quais são os grupos de comorbidades que vão ser, então, contemplados para essa vacinação. Então, nós temos aqui o grupo de comorbidades diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, entre elas insuficiência cardíaca, cor pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias. E, em sequência, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares de dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática, de acordo com os dados contidos na 13ª edição do PNO. Em se tratando do registro, as doses aplicadas, elas deverão ser registradas como primeira dose, D1, segunda dose, D2 ou terceira dose, D3, e indicar qual grupo de atendimento, como constado no quadro 1, que foi mostrado anteriormente, da categoria da comorbidade. As contraindicações de administração da vacina, existem a hipersensibilidade ao princípio ativo a qualquer dos recipientes da vacina, para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior da vacina. As precauções são as mesmas contidas e descritas no nosso PNO, e os erros de imunização entram as condutas que também se encontram no PNO e, devido à atualização à questão da faixa etária, nós trouxemos que a administração inadvertida da vacina Pfizer, na formulação de 6 meses a menores de 5 anos de idade, em indivíduos de 5 anos ou mais, dose não válida, administrar a dose adequada para a idade imediatamente. E como considerações finais, a vacina Covid-19 da Pfizer, recomendada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, a vacina Covid-19 Coronavac, recomendada para crianças de 3 e 4 anos de idade, e crianças acima de 5 anos de idade receberão ambos os imunizantes aprovados para a faixa etária, Coronavac ou Pfizer. Fico aqui, então, à disposição para quaisquer esclarecimentos e muito obrigada pela atenção. Pessoal, boa tarde. Agradeço a Daniela aí a apresentação. Peço desculpas aqui, eu tive um probleminha no meu computador, eu vim aqui para o computador da Carla. Bom, a gente não teve muitas perguntas, né? A gente fez a anotação de algumas aqui. E aí, vamos fazer uma rodada então aqui de dúvidas. Quem tiver nesse momento alguma dúvida, quiser já postar no chat, tá? Eu não sei, Viti, se houve a divulgação do material, a gente tinha acordado que ia divulgar, né, o material de apoio para o pessoal. Eu não sei se vocês chegaram a apresentar isso, se não tiver, acho que é o momento de Sim. apresentar. Não, a gente Enquanto apresentou isso, a sim, gente Thiago. apresentou? No vídeo, eu até vou aproveitar também para compartilhar aqui para que todos possam acessar, para quem ainda não tem acesso e fácil aí, vou compartilhar aqui a minha tela com os QR Codes para que todos possam acessar as fontes de consulta, todos esses materiais que foram apresentados, tá? Só me confirmem, por favor, que vocês estão conseguindo olhar a minha tela aqui. Isso, tá sim. Perfeito. Aqui todos podem ter acesso aí através do celular. Primeiro aqui à esquerda, né, ao nosso website, Community Education, é exatamente o mesmo website que todos já estão utilizando para as vacinas, né, adulto, tampa roxa e também a pediátrica de 5 a 11, tampa laranja. Já contém os materiais também para a tampa vinho, essa vacina que é foco do treinamento de hoje. Aproveitando também, em relação a qualquer dúvida que os profissionais tenham em relação à vacina, aqui está o número do nosso contato, né, do Fale Pfizer, que é a equipe de atendimento ao paciente, também aos profissionais de saúde, nesse 0800 770 1575, e também contamos aqui com o WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tenham, principalmente aqui
com a possibilidade de ser compartilhado esse número com os pais, caso queiram checar a validade das informações, que é uma outra informação já disponível no website, né? Qual é a validade dessas vacinas, não só da tampa vinho, mas também tampa roxa e tampa laranja. E ao final aqui à direita, caso vocês queiram acessar, aqui está o QR Code também para acesso direto ao site da Pfizer, onde vocês podem buscar ainda mais informações sobre coronavírus e também sobre as nossas vacinas, tá? Então, acho que agora, Thiago, vocês podem comentar aí sobre as dúvidas que vocês já selecionaram, que temos aqui a Se doutora Ana pode. e a Viviane à disposição para respondê-las, tá? Daí a outra. Isso, olha só, tem dúvidas aqui com relação à aplicação em bebês prematuros, a via de administração, o local da administração, com relação ao intervalo entre as doses, né, e se essa vacina ela pode ser administrada com as demais vacinas da rotina do calendário nacional de imunizações. Aí eu vou deixar vocês responderem, esclarecerem esses pontos, e aí depois a gente faz mais uma rodada de esclarecimento. Tá ótimo. Eu posso começar respondendo? Primeiro, acho que tem bastante pergunta sobre o intervalo de doses, né? Só para esclarecer, a nossa bula, a gente coloca que entre a primeira e a segunda dose da vacina são 3 semanas. Mas, pela nota técnica, a recomendação do Ministério e o intervalo que vocês vão utilizar é de 4 semanas, correto? E entre a segunda e a terceira dose é de pelo menos 8 semanas. A segunda pergunta sobre prematuros. A indicação da nossa vacina é para cima de 6 meses de idade. E aí a gente não vai olhar idade corrigida, idade, semana de nascimento. A gente vai usar a idade que ele tem naquele momento. Então, se ele foi prematuro ou não e tem 6 meses de idade, ele vai receber a vacina. Qual mais, Thiago? Local de aplicação, né? Isso, o local de aplicação, exatamente. Certo. Local de aplicação. Até 1 ano de idade, o local preferencial é a face anterolateral da coxa. Não importa se direita ou esquerda, não tem essa orientação, essa definição. Cada local geralmente faz uma padronização, mas por bula e pela nota, né, Thiago, me corrige, mas pela nota também não vai ter uma orientação se tem que ser direita ou esquerda. A partir de 1 ano, pode ser deltoide ou o vasto lateral da coxa. Outra pergunta que está aparecendo aqui no chat é se quem tem alergia à proteína do leite pode tomar vacina. Pode tomar vacina. As únicas contraindicações dessa vacina são pessoas que têm alergia a algum dos componentes da vacina. Então, é só olhar na bula para ver quais os componentes que existem dessa vacina. Ou se, com dose prévia de vacina, então, por exemplo, na primeira dose, teve uma reação anafilática, para doses posteriores fica contraindicada a vacina. Temos uma pergunta aqui, mas eu acredito que seja mais para a equipe do PNI. Se a vacinação iniciou, a criança tinha 2 anos, só que ela foi tomar a segunda dose e já tinha 3 anos, né? Qual vacina aplicar, né? Porque a orientação é Coronavac, Pfizer, Coronavac de 3 a 4 anos e Pfizer de 6 meses a 2 anos, né? Daniela, você poderia responder essa pergunta?
Só um momentinho que a Dani vai estar ativando o áudio. Enquanto isso, o pessoal está pedindo para repetir o local da aplicação. Se vocês puderem repetir, por favor. Até 1 ano de idade, o local preferencial é intramuscular, né? Sempre essa vacina vai ser intramuscular. E até 1 ano de idade é o músculo vasculateral da coxa, o anterolateral da coxa. A partir de 1 ano, você já pode fazer no deltoide também. Isso porque os pequenininhos, menores de 1 ano, a musculatura do deltoide ela é muito fraca, ela é muito fina, então a gente orienta a fazer na coxa. Oi. Desculpa, gente, eu tive um probleminha de áudio, eu tô aqui no áudio da Brielle, mas em se tratando da pergunta em relação à aplicação da vacina, a nota, ela nos diz que o importante é que a criança ela complete o esquema vacinal conforme ela começou. Então, por exemplo, se ela começou com o esquema da Pfizer, ela termina com a Pfizer. Mas, na falta, né, só em casos extremos, assim, na falta mesmo da Pfizer, aí nesse caso, se a criança tiver acima de 3 anos, ela pode sim, aplicar a Coronavac, não tem nenhum problema. Mas o ideal é que ela complete com o esquema da Pfizer. Dani, a gente temos mais uma pergunta aqui, que é questionando se a gente orienta a vacinação naqueles municípios que não tiverem crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidade, se eles poderão aplicar nas crianças sem comorbidade. É uma dúvida. Bom, Tiago, em relação à questão da aplicação da vacina, a nota ela nos orienta a fazer a aplicação para as crianças com comorbidade, né, que é a preferência. Agora em relação se vai aplicar as crianças sem comorbidade, aí teríamos que ver com o departamento. Eu entendo o seguinte, gente, se a orientação da comorbidade, ela foi no sentido de, por 2 fatores. Pelo fato da gente não ter ainda, só um momentinho aqui. Bom, pessoal, vocês me escutam agora? Desculpa que a gente teve um contratempo aqui na sala. Tá joia. Então, foram 2 os motivos da SVS, né, Ministério da Saúde, ter orientado comorbidade. O primeiro é o fato da questão da necessidade de incorporação dessa faixa etária na Conitec, que é uma prerrogativa para as vacinas, para compra e distribuição de vacinas e demais medicamentos no âmbito do Ministério, a distribuição a nível nacional. Então, considerando que a SPIN, né, ou seja, a emergência de saúde pública, ela já não estava mais vigente, tomou-se a decisão de comprar uma parcela das vacinas e disponibilizar na rede antes de fazer essa incorporação. Então, foi adquirido um quantitativo inicial para iniciar a vacinação, então orientou-se que preferencialmente desse prioridade a essas crianças com comorbidade, né? Até que a questão da incorporação fosse resolvida. Então, eu acredito que assim, preferencialmente, né, comorbidade, mas caso haja ausência desse público, né, acho que é uma gerência a nível municipal, estadual, decidir se vai
na ausência se realmente não há criança com comorbidade, disponibilizar para quem não tem comorbidade, né? Mas a nota indica preferencialmente por todos esses motivos, não é uma questão técnica específica, né? É mais uma questão de direcionamento e estratégia, tá? Bom, aqui a gente teve algumas perguntas relacionadas também à Coronavac, mas eu acho que não cabe a gente discutir aqui nesse fórum. Uma outra pergunta que ficou, aí eu não sei se talvez seja mais PNI, mas a Pfizer, se quiser contribuir também, fica à vontade, é se há algum tipo de impedimento de administrar essa vacina com outras vacinas do calendário, né, do Programa Nacional de Imunização. Ó, eu posso responder. Segundo a nota, sim, não há nenhum impedimento para a vacinação das crianças junto com as vacinas de rotina. Oi, todos me escutam? Gente, tivemos um probleminha aqui, rapidinho, que o Thiago vai passar aqui para minha baia. Queria aproveitar só uma informação ali, eu vi no chat, né, falando a respeito da tampa roxa. Lembrando que a tampa roxa, a vacina Comirnaty da tampa roxa, é para a partir de 12 anos de idade. A vacina Baby, a vacina para crianças a partir de 6 meses, a menores de 4 anos, ela é a vacina de tampa de cor vinho, tá? Então, são tampas diferentes. E para as crianças entre 5 e 11 anos de idade, aí é a vacina de tampa laranja, tá? Então, é só reforçar, então, a tampa Baby, a vacina Baby, é a vacina de tampa de cor vinho e não de tampa roxa, tá? Aproveitando aqui, eu vi uma pergunta com relação se há necessidade de homogeneizar a vacina. Então, sim, a partir do momento que nós colocamos o diluente, nós vamos fazer a homogeneização da vacina antes da aplicação. Vi também uma pergunta com relação se podia deixar a agulha no batoque da vacina. Então, não, isso é uma boa prática de vacinação, então a gente não deve deixar a vacina conectada, né, no batoque da vacina. A cada nova aplicação, eu vou pegar um conjunto de seringas e agulhas e eu vou furar esse batoque em lugares diferentes e vou fazer a aspiração da dose. Tá? A gente não deixa a agulha no batoque da vacina e insere somente as seringas e vai aspirando e conecta depois a agulha da aplicação. Isso é uma boa prática de vacinação, isso serve para qualquer outra vacina. Perguntaram com relação à agulha, como a doutora Ana Dantas comentou muito bem, a vacina é uma vacina de aplicação intramuscular. Então, vocês vão seguir as mesmas recomendações que vocês seguem para vacinação de criança, com relação de tamanho de seringa e agulha. A gente precisa ter um conjunto de seringa e agulha que atenda essa necessidade de ser, a gente precisa garantir que seja uma aplicação intramuscular, tá bom? Essas são as recomendações que eu vi aqui, que eu gostaria de reforçar, principalmente também com relação a essa questão da apresentação da cor da tampa do frasco. Vivi, tem pergunta também sobre a temperatura do diluente, você quer comentar? O diluente, a Pfizer, nós não fabricamos o diluente, então é a mesma recomendação para as outras vacinas, vocês devem seguir a recomendação do fabricante, né, procurar qual que é a recomendação que o fabricante tem com relação ao armazenamento desse diluente, que é o cloreto de sódio a 0,9%. Pessoal, agradeço aí os esclarecimentos, né? Vou fechar com Thiago aqui
né, enfim, na Brielle. Vou fechar respondendo mais um questionamento que teve, e aí eu vou fazer o seguinte, vou encerrar o treinamento, porque eu acho que realmente a gente teve uma série de dificuldades técnicas hoje. Para o próximo treinamento, a gente vai trazer um formato que atenda, né, que todos consigam assistir de forma mais, enfim, da melhor forma possível, que esse treinamento possa ser apresentado da melhor forma possível. Duas coisas, as comorbidades, o PNI divulgou um ofício essa semana com as comorbidades relacionadas às crianças, tá? Então, os coordenadores de imunização estaduais estão de posse desse ofício e podem disponibilizar quem tiver, quem precisar, todos os municípios que tiverem necessidade. Com relação a uma outra orientação que já está pacificada dentro do programa é a utilização frasco aberto, caso não haja criança suficiente para vacinar, criança com comorbidade suficiente para vacinar com aquelas doses do frasco aberto, pode ser vacinado criança que não tenha comorbidade, isso também já está pacificado, tá? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, eu vou pedir desculpas a todos aqui que, enfim, que compareceram, que eventualmente não conseguiram acompanhar todo o treinamento. Nós teremos novas oportunidades, né, como o cronograma que foi apresentado. Então, vocês poderão rever esse treinamento. Tem um material disponibilizado aqui pela Pfizer, tá? Tem a nota técnica e o ofício com as comorbidades do Programa Nacional de Imunização, que é de suma importância para que vocês desenvolvam seus trabalhos aí na ponta, tá? Vou passar a palavra mais uma vez ao Carlos, a Viviane e a Ana, caso queiram, né, falar, assim, enfim, suas considerações finais. E fica o compromisso aqui do Ministério da Saúde de ver um formato que atenda a todos, que a gente não tenha tantas intercorrências técnicas, tá joia? Muito obrigado. Então, só mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, né, da gente estar nessa capacitação a respeito da vacina, a partir de 6 meses de idade até menores de 5 anos, a vacina de tampa roxa, reforçar os nossos canais de atendimento, reforçar o site, o comirnateeducation.com.br, lá vocês vão ter acesso a todas as informações com relação a todas as apresentações das vacinas. Ela tem uma aba onde vocês vão conseguir fazer download de todos esses materiais, né, como manusear, como que é feita a diluição, modo de preparo, armazenamento, além de todos os dados, né, a respeito das vacinas. Convido vocês também, né, terem salvo o nosso canal Fale Pfizer, então ele também funciona, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, vocês também podem encaminhar todos os seus questionamentos, podem encaminhar também através do e-mail do falepfizer.com.br, que a gente terá o maior prazer em atender todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção e até um próximo treinamento. Gente, muito obrigado, agradeço a presença de todos e até o próximo treinamento.